essa repercussão aqui com a gente, esse momento especial da Band News FM, acompanhando a nova escolha desse Papa, esse novo Papa que vai liderar a Igreja Católica durante os próximos anos. Estamos aqui com a gente no estúdio, Eduardo Oyakawa. Ele é pós-doutor em Filosofia da Arte pela Universidade Federal de São Paulo, também é mestre e doutor em Mística e Literatura pela PUC. Professor, muito obrigada por estar aqui com a gente nesse momento, para a gente falar um pouquinho desse novo Papa, né? Queria saber já a sua opinião pessoal. Isso te surpreende, professor? Ser um Papa americano não estava ali no nosso ranking, né, das primeiras colocações, mas está aí, né? É já para a gente não ter aquela a gente não tinha ninguém cravado, né? E ele realmente saiu um pouquinho do que muitos esperavam. Muito boa tarde para vocês, seja bem-vindo. Boa tarde a todos. Foi uma surpresa, não deixa de ser uma surpresa, um Papa americano pela primeira vez na história. Um Papa com um perfil progressista, né, dizem os analistas. Entretanto, esses termos são muito problemáticos, eu acho. A gente falar em conservadores e progressistas dentro da Igreja Católica, porque a gente está trasladando um conceito que se pauta mais na política, inclusive, né? Um Papa tem que ser conservador por excelência. Existem dogmas pétreos da Igreja Católica que são inconciliáveis com o mundo, a despeito do mundo exigir prontamente uma atitude, como diria o Papa Francisco, pastoral, né? Um diálogo com os atores modernos, com as novas tecnologias, com a imensa pobreza que graça no mundo, como sempre houve, inclusive. Mas me parece que o novo Papa é um conciliador. Isso eu pessoalmente esperava, porque ele agrada os mais radicais, que querem uma sinodalidade extrema, e ele agrada também os tradicionalistas, né? Aqueles que acham, muito criticamente ao Papa Francisco, que a Igreja extrapolou um pouco, concedeu um pouco demais beneplácitos ao mundo moderno, ao mundo contemporâneo. Então, como previsto, um Papa deve conciliar as várias tendências da Igreja, porque a Igreja ela permanece católica há 2000 anos, universal, portanto, né, por causa dessa harmonia, apesar das dissensões naturais. São visões de mundo antagônicas, mas que no conclave tendem a se unir. Professor, estava dando uma olhada aqui no que os nossos ouvintes estão escrevendo, e aqui no nosso chat do YouTube, na nossa live, eles estão colocando como principal fala uma que também me chamou a atenção, da construção de pontes. Foi uma fala do Papa Leão XIV no seu primeiro discurso, algo que o Papa Francisco também já falava, e o senhor falando sobre essa conciliação me trouxe também essa imagem agora do Papa Leão XIV. Márcia Cristina, Virgínia, Alexandre, todos escrevendo sobre essa fala do Papa Leão XIV. A gente pode ter, então, uma continuidade nesse diálogo, inclusive com outras religiões, uma construção de ponte realmente mundial. Exatamente. O fato dele ter citado, né, explicitamente a construção de pontes e não muros que separam nações e gentes é muito simbólico, né, porque ele faz referência direta ao Papa Francisco. Então, ele se coloca, numa primeira visada, num primeiro olhar, como um continuador do Francisco de fato, né? A Igreja hoje, eu acho que a Igreja Católica está num caminho que não tem volta, porque a Igreja Católica tem uma missão pastoral, não só de evangelizar, de levar a palavra de Cristo a todos, universalmente, mas a Igreja Católica tem um programa social no mundo hoje que a gente não percebe a grandeza. Se ela sair da África, por exemplo, né, 2/3 dos africanos morrem no dia seguinte. É uma coisa impressionante. Então, os padres, os párocos que estão ali na linha de frente, sabem muito bem que antes de qualquer tipo de dogma, o ser humano precisa de dignidades mínimas. Ele não pode ser aviltado, ele não pode ser violentado, ele não pode passar fome, ele não pode morrer de frio, né? Então, me parece que esse novo Papa conciliador contempla também esse imenso legado do Papa Francisco, que é de olhar com muita atenção, primeiro o ser humano que sofre, os indigentes nas grandes periferias do mundo,
preservando, claro, a mística católica, não é? Que diz basicamente o seguinte: estamos aqui, o mundo é transitório e efêmero, a nossa alma é imortal, seremos julgados um dia por Deus e nos espera o paraíso ou a condenação, né? Nem o Papa, por mais que ele discordasse politicamente de antagonistas, pode modificar a fé pétrea da Igreja Católica há 2000 anos. Isso a gente não percebe tão claramente. Então, quando a gente fala de progressismo, né, por que não havia nenhuma mulher no conclave? Ora, porque o Bento XVI tem uma locução muito bela sobre isso, inclusive, porque Jesus Cristo, ele próprio, né, escolheu 12 discípulos. Então, a igreja tem um perfil tradicionalista e é a raiz da igreja. Entretanto, eu acho que a grande inovação do Papa Francisco foi esse acolhimento aos mais frágeis. No Brasil também a Igreja Católica tem um trabalho belíssimo de benemerência, né? A gente não pode esquecer, por exemplo, só para citar um exemplo, nos anos 80, com aquela epidemia terrível de AIDS, quem mais cuidou dos aidéticos foi a Igreja Católica. Sim. Isso não pode ser